assinalar o que está incorreto e o que está correto. Vamos começar aqui pelo número 1, primeiro termo. O primeiro termo diz assim: o gene é sinônimo da molécula de DNA. Né? O que seria um gene, como vocês já estudaram? O gene não é um sinônimo da molécula de DNA, sim, ele é um segmento. O que é um segmento? É um pedaço, né, da molécula de DNA responsável por uma característica do indivíduo. Então, uma característica, a cor dos olhos, o tipo de cabelo. Então, esse pedaço da molécula de DNA, justamente que forma os cromossomos, né, que nós chamamos de gene. Então, nós não podemos considerar gene um sinônimo da molécula de DNA, e sim um segmento, um pedaço da molécula de DNA. Então, esse primeiro termo está incorreto. Vamos para o segundo termo. Genótipo é a constituição genética de um indivíduo. Esse termo está correto, porque o que significa o genótipo, como vocês estão observando aí? O genótipo é o conjunto de genes que o indivíduo apresenta, e esse conjunto de genes que gera todas as características do indivíduo. Então, esse segundo termo está correto. O número 4 diz o seguinte: dominante é um dos membros de um par de alelos que se manifesta inibindo a expressão do outro. Então, como vocês já estudaram, o gene dominante e tem o gene recessivo. O gene dominante simbolizado pela letra maiúscula, como vocês estão observando aí, e o gene recessivo é representado sempre pela letra minúscula. Então, por exemplo, azão, azinho. Né? Então, o gene dominante ele pode se expressar em homozigose ou heterozigose. Homozigose, lembram? Azão, azão. Heterozigose, azão, azinho. Então, ele não, no caso do azão, azinho, o azão não deixa o azinho se expressar na presença dele. Então, o gene recessivo, ele só se expressa na presença de um outro alelo recessivo, azinho, azinho. Então, o azinho, na presença do dominante, ele não consegue se expressar. Daí o termo, gene dominante. Então, esse termo está correto. Vamos para o termo seguinte, que diz assim: o fenótipo é a expressão do gene em determinado ambiente. Esse termo está correto, porque o que significa o fenótipo? O fenótipo é justamente a interação do genótipo, ou seja, do conjunto de genes que o indivíduo apresenta, interagindo com o ambiente. Então, por exemplo, nós temos a cor dos nossos olhos, olho castanho, olho claro, quer dizer, isso é o fenótipo, mas nós só observamos essa cor porque nós temos um gene que se expressa para isso. Então, ele interagindo com o ambiente, nós chamamos o fenótipo, quer dizer, aquilo que normalmente a gente consegue observar, o tipo de orelha, o tipo de nariz, a cor da pele, a cor dos olhos. Esse é o fenótipo, é a interação do genótipo com o meio ambiente. Esse termo também está correto. O último termo aqui é o genoma, é o conjunto de todos os alelos de um indivíduo. O que são alelos, para começar? Os alelos, acabamos de falar agora há pouco, então existe o alelo azão, o alelo azinho, são os próprios genes. Então, o que diz aqui? Que o genoma é o conjunto de todos os alelos do indivíduo? Não, porque na verdade, como vocês já estudaram, vamos pegar um exemplo da espécie humana. Nós temos 46 cromossomos dentro do núcleo das nossas células. Cada um desses cromossomos existem vários genes, e os genes sempre interagem aos pares, né? Então, metade dos cromossomos que você recebe da sua mãe, a outra metade do seu pai. Então, por exemplo, você recebeu o alelo azão do seu pai, o alelo azinho da sua mãe, né? Então eles interagindo lhe dão uma característica. Então o genoma não é o conjunto de todos esses alelos. Por quê? O genoma é o conjunto do número básico de cromossomos da espécie. Então, por exemplo, na nossa espécie seria 23 cromossomos. Então você não vai ter todos os alelos, e sim aquele número básico, né, de